A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo está de excelente saúde financeira. O Executivo fala de equilíbrio nas suas contas na apresentação dos documentos relativos a 2024. O município de Angra do Heroísmo, no ano 2024, apresentou uma situação financeira de absoluto equilíbrio, sem qualquer dificuldade, quer na execução, quer no que diz respeito na execução das despesas, quer no que diz respeito à execução da despesa. Considerando apenas o orçamento no sentido estrito do município, temos uma execução na casa dos 93%, ou seja, uma excelente execução, e mesmo considerando a parte referente ao PRR, a execução também foi excelente, muito superior àquilo que nós esperávamos. Chegámos aos 87%, portanto, uma excelente execução orçamental, absoluto equilíbrio financeiro e uma redução muito sensível da dívida. Esta foi a última prestação de contas do Executivo, liderado por Alan Menezes. Os 12 anos à frente da autarquia permitiram que o município chegasse a uma situação de praticamente não endividamento e ainda com várias verbas por receber, inclusive do Governo Regional. A capacidade de endividamento está a rondar os 31 milhões de euros. De facto, a situação de endividamento do município evoluiu ao longo, e eu falarei nos 3 mandatos que aqui estive, de forma muito positiva, de maneira que, nesta altura, o município de Angra do Heroísmo tem um passivo que é apenas de 3.890.131,68 €, mas deste valor apenas é dívida do município em sentido estrito, ou seja, dívida incluída, 1.160.165,62 €. Este valor é um valor que é inferior aos depósitos que o município tem à ordem, ou seja, no limite, se o município entendesse, poderia pagar de imediato e ficar sem qualquer endividamento. Ou seja, isto significa que na prática nós atingimos uma situação de não endividamento. E eu também aproveito para informar que nós temos para receber do Governo Regional, na parte que diz respeito à habitação e que tem a ver com dívida que é paga pelo Governo Regional, mas que o município já pagou, nesta altura 962.191,63 €, porque a última vez que nós recebemos foi o primeiro semestre de 2023. Portanto, está em dívida o segundo semestre de 23, o ano inteiro de 24, e já estamos bem entrados no ano de 25, o que quer dizer que, no limite, o valor, cada semestre corresponde a cerca de 320 mil €. O valor que neste momento temos em dívida na área da habitação já é superior à dívida que temos em dívida no sentido de receber, dos quais somos credores, é superior à dívida bancária que nós temos. Ou seja, se for esse o entendimento do município, quando receber da parte do Governo Regional este dinheiro, poderá liquidar totalmente a dívida. Isto quer dizer que todas as obras que foram feitas nestes últimos 3 mandatos foram integralmente pagas, não ficámos a dever um cêntimo. E isto também significa que o município tem uma capacidade de endividamento na casa dos 31 milhões. Ou seja, não há nenhuma nuvem no horizonte que impeça, do ponto de vista financeiro, o bom funcionamento deste município no futuro. Para além disso, a autarquia tem aumentado o seu património. Ao longo destes últimos anos, o município tem tido um notável aumento do seu património. Nesta altura, o património do município líquido anda na casa dos 157 milhões de euros. É um valor que tem vindo a crescer todos os anos, porque o município, felizmente, tem tido a possibilidade de ir adquirindo património. Temos adquirido múltiplos prédios em vários sítios, quando é necessário, e temos vindo a fazer um investimento consistente nestas matérias. E temos vindo também a fazer um investimento em outras instituições, como, aliás, o Sr. Provedor da Santa Casa acabou aqui de o testemunhar, mas não é o único caso. Temos investido também em património de terceiros. Em cada um dos anos nós temos investido cerca de 1 milhão de euros em património de instituições, o que é também extremamente importante e extremamente relevante. Para o PS é preciso ter cautela no futuro. Isto deve-nos colocar aqui algumas cautelas, ou seja, de futuro, o facto de se ter conseguido equilibrar as contas da Câmara não é, no fundo, uma carta branca para, nos próximos mandatos, colocar em causa o que foi alcançado. Isto deixa-nos uma herança e deixa-nos a obrigação de futuro, independentemente das capacidades de endividamento que o município possa ter, de fazer uma gestão cautelosa e
só lançar mão desta possibilidade de endividamento, naturalmente, caso haja aqui situações não previsíveis e que nos obriguem a isto. É reconhecido o trabalho de Alan Menezes e restantes elementos do Executivo Camarário que com ele trabalharam nestes 3 mandatos. Esta panorâmica que eu aqui fiz, no sentido de destacar a estabilidade, ela tem nomes e os nomes que estão por trás dessa estabilidade são, sem qualquer margem de dúvida, o nome do Sr. Presidente de Câmara ao longo desses 12 anos, mas também de todas as suas equipas. Ou seja, os objetivos alcançam-se trabalhando em equipa e este é o resultado de um trabalho em equipa que garantiu a estabilidade do município. Nesta Assembleia Municipal poderá haver a tentação de criar falsas divisões, mas parece-nos que, para fora, a leitura que é feita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e por todos os munícipes de Angra do Heroísmo é que este foi um período de enorme estabilidade, de investimento na cidade e em que houve desenvolvimento do concelho. E, mais do que as questões de pormenor e as questões que nos dividem, eu acho que este é o momento de todos reconhecermos que todos ganhamos enquanto ilha e enquanto município com esta estabilidade que foi conseguida por parte deste Executivo Municipal. É verdade que o reequilíbrio financeiro tem nome, mas também é verdade que o desequilíbrio financeiro tem nome. E começou em 1998 em períodos de estabilidade. A estabilidade é uma faca que pode ser usada para o bem ou para o mal. E foi usada entre 98 e 2008 para o mal, para criar dívidas. E foram períodos de maiorias absolutas nesta Câmara, em que eu participei também na Assembleia Municipal e, portanto, conheço muito bem o que se passou nesse período. Em maiorias absolutas, com um conjunto de dívidas que foram criadas e de crescimento que perdurou até aos tempos dos mandatos presididos por o professor Alan Menezes. É um facto e foi ele que começou esta inversão de tendência, mas apenas corrigiu o que os seus colegas partidários tinham deixado nos anos anteriores. E bem, ainda bem que não teve a mesma atitude de prolongar e de aprofundar a dívida, já tive a oportunidade de referir isso e volto a referir. Alan Menezes tem uma preocupação: há demasiado investimento municipal, o que tem implicações diretas nos preços praticados pelo setor da construção civil. Por isso, o que não é urgente pode esperar. Nesta altura, uma das minhas preocupações é que o município está a investir demasiado e isso tem um efeito que é distorcer o mercado da construção civil e que tem um efeito sobre as famílias, porque se nós investirmos tudo ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que os preços vão subir e quando algum de nós quiser fazer uma obra lá em casa, vamos pagar muito mais do que pagaríamos se não houvesse isso. Mas tudo o que não sejam despesas urgentes, ou seja, aquelas obras que têm que se fazer porque têm mesmo que ser feitas por uma razão qualquer, deve ser encarado com alguma calma e alguma tranquilidade num ambiente como este, em que nós estamos com um investimento gigantesco. O município de Angra está a investir cerca de 36 milhões de euros no concelho, o que é o maior investidor no concelho, é o maior investidor nesta ilha e, portanto, nós temos que ter alguma cautela da maneira como nós agimos sobre o mercado. É o maior investimento municipal de sempre em Angra, só possível por via do Plano de Recuperação e Resiliência. É também notório o grande dinamismo do investimento privado no concelho, sobretudo na venda de imóveis. Um dos cartazes promocionais de Angra são as Sanjoaninas. A coligação entende que 1,3 milhões de euros é uma verba excessiva e que parte poderia ser aplicada noutras áreas. 1,3 milhões gastos nas Sanjoaninas. É ótimo as Sanjoaninas. Não. O que eu pergunto é se não se devia fazer uma análise como é que, se por acaso todos 1,3 milhões são necessários para as Sanjoaninas, e se não vale a pena distribuir esses gastos ao longo do ano, nomeadamente na época, enfim, no Carnaval, noutras alturas, onde é possível também atrair, enfim, não só beneficiar os municípios, mas também atrair o turismo e, indiretamente, também beneficiar os turismos. Alan Menezes explica que o valor é de 600 mil euros com as festas. Na verdade, as Sanjoaninas, do ponto de vista financeiro, o valor que é gasto anda na casa dos 600 mil euros. Aquilo que
que faz com que o valor pareça tão grande é que é imputada a atividade das São Joaninas, todos os trabalhadores do município que montaram e desmontaram os equipamentos, a depreciação desses equipamentos, dos mastros, da iluminação, de tudo isso, tudo aquilo que se gasta, que tem uma relação, mesmo que indireta, com as São Joaninas, é imputado. E a mesma coisa acontece em todas as outras atividades. Ou seja, estas contas são contas integrais, não está aqui apenas o fluxo financeiro, ou seja, quanto dinheiro é que se gastou, está aqui o custo das atividades, mesmo que esse custo seja feito pelos trabalhadores da casa. Ou seja, os trabalhadores do município, quando estão a trabalhar numa determinada tarefa, esses dias de trabalho, ou essas horas de trabalho, são imputadas ao centro de custo respectivo. E, portanto, ninguém pense que as São Joaninas custam dinheiro de 1,3 milhões de euros, não custa nada disso, custa muito menos de metade disso. Porquê? Porque o que está aqui é os gastos induzidos, incluindo a limpeza da rua. Durante os trabalhos, Tomás Dentinho apresentou uma proposta relativa à rede viária da responsabilidade do Governo Regional, identifica problemas e exige soluções ao Executivo açoriano. Porque fomos a uma reunião com os técnicos e, estranhamente, o rapaz, o técnico, que estava a representar a parte das estradas, disse assim: nós não temos nada para as estradas de Angra. E eu fiquei escandalizado. Como é que você tem uma estrada regional que vai daqui para São Mateus, que está com trânsito e com tráfego de peões, etc., e mais não sei quanto, e não há solução? E não está pensada uma solução. Não sei qual é a solução, não sou técnico, mas certamente é preciso pensar uma solução. Há aqui outras coisas. O caminho do meio de São Carlos também vai até ali e acaba num bairro, quer dizer, um investimento enorme, e podia fazer parte da primeira solução, também não está pensado. É a nível regional que tem que estar pensado, eu sei, mas há aqui um questionamento no nível municipal que deve ser pensado. Depois também o tráfego circular, enfim, está cada vez mais congestionado, ainda bem, há desenvolvimento, mas soluções que são regionais também não estão pensadas. Enfim, já está pensada, já está a questão do Raminho e da Serreta. Finalmente, há aqui uma coisa que ninguém fala, porque é na fronteira. Quer dizer, é uma aberração. Quem vem no caminho do Cabrito, não é? E às tantas quer ir para a praia e perde-se, vai ter Angra, não é? Não consegue. Eu percebo que beneficio tangencialmente pelo engano a Angra do Heroísmo, mas é uma aberração. Há uma estrada regional que ia pelo Cabrito afora e depois ia ter à praia, ali com um nó ali perto do Golfo, e esse nó não existe em termos rodoviários. O Presidente da Câmara volta a insistir na necessidade de transferir para as autarquias a responsabilidade das vias rodoviárias que estão presentemente nas mãos do Governo Regional. É uma questão importante, é uma questão que tem que ser devidamente colocada junto da Administração Regional. O município tem que fazer mais pressão sobre isso, e é uma questão que neste momento é de grande urgência, porque nós temos muitas vias degradadas. Para além da questão da circular e da pintura, que espero que se resolva rapidamente, da delimitação das faixas, enfim, há um conjunto de disfunções na nossa rede viária que urge corrigir. A boa notícia, também que já disse, é que a obra no Raminho terá começado, espero que se resolva rapidamente. Infelizmente, a obra da ligação alternativa é só meia obra, porque a continuação até à Serreta, afinal, não se fez e a estrada está toda degradada. Portanto, ficou apenas feita metade da obra, mas pronto, mais vale metade do que nada, mas sabe a pouco. Depois de tanto tempo e de tantas coisas, que se tenha ficado por tão pouca intervenção, deixando inclusive uma zona de elevado risco. Está lá um conjunto de pedras à espera de cair um dia destes. Por isso, é um assunto complexo, nós precisamos mesmo de voltar, do meu ponto de vista, a um debate mais profundo e que tem a ver com uma matéria que eu aqui já várias vezes trouxe, que é a questão da responsabilidade das autarquias. Esta questão viária deveria rapidamente ser transferida para as autarquias no âmbito de uma reforma da própria autonomia, que infelizmente não se fez e não vejo ninguém com grande intenção de a fazer. E acrescenta os problemas existentes também nos caminhos agrícolas. Com a aproximação da época balnear, a coligação volta a pedir nadadores salvadores no Fanal. Para a autarquia, há demasiados espaços de banhos vigiados no concelho. Nós temos demasiadas zonas vigiadas neste momento.
há a possibilidade de transferir uma das zonas para ali, por exemplo, a questão da prainha, que cada vez tem menos interesse do ponto de vista balnear e, portanto, é algo que deve ser equacionado. Contudo, é preciso criar histórico. Ou seja, nós temos que ter não sei quantos anos de análises, 5 anos de análise, que ainda não temos. Quando tivermos isso, é uma questão que no próximo mandato, com certeza, terá que ser equacionada face ao histórico que, entretanto, foi criado da qualidade da água, para se poder decidir se quer ou não ter uma zona balnear. Contudo, fica uma zona balnear muito perto de outra zona balnear. Na verdade, as boas práticas o que dizem é que nós devemos ter um mix equilibrado entre zonas de banho e zonas balneares, de maneira que as pessoas possam escolher em função daquilo que é a sua capacidade de nadar e as suas necessidades. Portanto, temos ali ao lado a zona de Silveira e temos aqui, muito perto também, outra zona balnear. Portanto, não faz sentido colocarmos todas seguidinhas. Os bons resultados obtidos na gestão das zonas balneares do concelho e reconhecidos pela Associação da Bandeira Azul com uma distinção levaram a uma proposta para prémio europeu. Relativamente da Associação Bandeira Azul, efetivamente recebemos ontem os parabéns, a distinção pelo ano de 2024 ter sido um ano de excelência dos critérios da Bandeira Azul e que efetivamente já fazem 34 anos que Angra do Heroísmo tem passado com distinção nessa Associação de Bandeira Azul e efetivamente vão mandar as nossas zonas balneares ao júri internacional para um eventual prémio de distinção relativamente a essa matéria. Quanto à empresa intermunicipal Teramba, as contas são excelentes, apresentam lucro de quase €500 mil. A Teramba teve no ano de 2024 um excelente ano de elaboração. Houve com um resultado positivo de €481.721,64. É uma das poucas empresas públicas que dá lucro e tem dado lucro consistentemente, apesar da Teramba manter a tarifa mais baixa do país de tratamento de resíduos. Temos o preço mais baixo de todos, o nosso congénere a seguir está nos €70 e, portanto, nós estamos a 60% do preço de quem vem a seguir. E, portanto, estamos muito bem, a Teramba tem tido um excelente desempenho. Para este bom resultado aqui também contribuiu boas vendas de eletricidade no ano passado, em que tivemos menos deslastramentos e, portanto, tivemos maiores vendas. E isso permitiu que o valor que a receita obtida fosse substancialmente aumentada. Durante a Assembleia Municipal foi aprovada por unanimidade a alteração ao Regulamento Municipal de Prémios, que visa 3 pontos. Trata-se de um conjunto de alterações de pormenor que visam resolver 2 questões que a experiência ditou. Há alunos que são inelegíveis porque têm mais do que 26 anos, o que não é justo nem razoável em alguns casos, e, por outro lado, há a possibilidade de acumulação sem limites, o que leva a que alguns alunos possam, teoricamente, beneficiar em simultâneo de 3 entidades, o que também não é justo nem razoável. Portanto, aquilo que se pretende aqui é corrigir estas 2 disfunções, portanto, é uma alteração de pormenor em relação ao regulamento existente. Pós-graduação. Há aqui já me esqueci de um aspecto importante, é introduzido também a possibilidade de apoiar a realização de pós-graduações realizadas aqui concretamente. Isto porquê? Porque há a possibilidade de uma colaboração com a Universidade Católica abrir aqui um curso em Angra, e isso tem interesse para quem quer frequentar o curso. Para fomentar, há a possibilidade do município assumir uma parte das propinas, mas já que é assim, fez-se genericamente de maneira que qualquer entidade devidamente acreditada de ensino superior que queira abrir um curso em Angra possa beneficiar dessas mesmas regras. Entre os diversos votos apresentados, o de pesar pelo falecimento do Papa Francisco. Com a saída de Carlos Costa Neves, Luísa Barcelos assumiu agora o lugar de porta-voz do Grupo Municipal da Coligação PSD-CDS-PP-PPM.